segunda a sexta-feira, às 13 horas, na radioletras.com. Escute o programa Mosaico, contos, crônicas, poesias, músicas e muito mais. Apresentação Raul Larossa. Radioletras.com, a rádio da Academia de Letras do Brasil, seção DF, valorizando sempre a literatura e seus autores. Olá, ouvintes da Rádio Letras, eu sou Paulo Souza, escritor, e hoje a gente vai conversar aqui um pouco sobre a leitura que eu fiz. O livro 1889, do autor Laurentino Gomes, é o terceiro livro de uma série, né? Ele lançou primeiro 1808 e 1822, posteriormente, de livros históricos. Ali em 1808, a chegada da família portuguesa, fugida de Napoleão Bonaparte, para o Brasil, a primeira vez que uma família real sai da Europa. 1822, quando Dom Pedro I faz ali a independência do Brasil perante a corte, né? Eu não sei se seria independência ou morte, ou dependência até a morte da corte portuguesa. E agora aqui 1889, que é o livro que eu trouxe para a gente poder estar falando, que é justamente sobre esse momento da proclamação da República, queda da monarquia brasileira, e que foi celebrada agora no último dia 15 de novembro. O Laurentino Gomes ele faz um trabalho muito bom. Nós sabemos que o livro não é uma ficção, né? Ele é um relato histórico. Aqui o Laurentino Gomes ele traz diários, traz documentos e ele faz um apanhado das coisas que foram decisivas para a proclamação da República e a queda da monarquia brasileira. O que eu gostei desse livro é que ele parece uma ficção. Você vai lendo, o Laurentino Gomes ele consegue fazer uma linha do tempo espetacular de como as coisas se embrionaram lá atrás ainda, 1860, eu acho que até 1840 já tinha algumas pessoas querendo fazer ali a proclamação da República no Brasil. Até o momento derradeiro, né, em 1889, 15 de novembro. E o Laurentino Gomes ele vai fazendo tudo isso, ele mostra como a coisa foi surgindo e o que aconteceu de fato para ter todo aquele cenário que veio a acontecer o golpe. É importante falar que foi um golpe, porque foi um golpe. A proclamação da República foi um golpe armado do exército brasileiro contra a monarquia. E aí a gente vê como a nossa história é decadente, né? Porque a própria coroação de Dom Pedro II foi um golpe também, né? O golpe da maioridade. Ele tinha apenas 16 anos e fizeram um golpe, uma questão jurídica, para ser coroado aos 16 anos. Então, ou seja, o Brasil sempre viveu em meio de golpes parlamentares, golpes jurídicos para poder acontecer aquilo que a elite queria que acontecesse. A proclamação da República também foi um golpe. Aqui eu não vou me adentrar muito ao livro porque é questão de história, né? Então eu vou falar justamente assim, vou falar mais como o livro é dividido. O Laurentino Gomes ele traz capítulos específicos sobre cada personagem ou situações ou grupo de pessoas para poder estar fazendo esse relato histórico sobre 1889. E é importante falar que ele não fica preso somente ao ano de 1889. Ele traz ali um pouco antes acontecimentos anteriores de 1889 e ele faz um relato ali até o primeiro presidente civil ser eleito, Prudente de Moraes. Uma das coisas que eu quero trazer sobre esse livro, alguns personagens emblemáticos, né? Dom Pedro II, na época, né, da proclamação da República, ele já vinha doente, ele era diabético e ele não estava no seu vigor que era apresentado nas outras décadas do seu reinado. Dom Pedro II era conhecido por ser uma pessoa extremamente pragmática. Ele tinha um caderninho com o nome de pessoas que ele não queria que trabalhasse no Império. Ele era um homem competente à frente do executivo, né? Porque a monarquia nada mais era do que o executivo, guardadas as devidas proporções. E ele já não estava tão com as suas faculdades assim, mentais tão apuradas quanto mais novo. Então isso também contribuiu para a sua queda. Outro fator também importante para a queda de Dom Pedro II foi a sua filha, Princesa Isabel. Ela fez 3 governos interinos, né? Que foram nos momentos de viagem de Dom Pedro à Europa ou aos Estados Unidos. A Princesa Isabel, a Princesa Isabel fez a Lei do Ventre Livre, depois ela fez a Lei do Sexagenário, e na terceira regência, na saída do pai para o tratamento do diabetes, a Princesa Isabel fez a Lei Áurea, em 1888. E aí é que as coisas desandam. Quando a Princesa Isabel faz a Lei Áurea, acontece um burburinho entre os cafeicultores, entre os produtores de açúcar, de que essa vai acabar a mão de obra barata, né, que eram os escravos, iriam prejudicar a principal fonte de renda de um país agrícola, que era o Brasil na época. Outra questão também que fez com que as pessoas não queriam que a Princesa Isabel fosse o terceiro reinado
após a morte de Dom Pedro II, é que a princesa Isabel era muito carola e extremamente católica, e ela tinha uma devoção pelo Conde Deu, que era o seu marido. O Conde Deu não era brasileiro, ele era europeu. E isso fez com que muitos brasileiros já falavam a desculpa. Se na morte de Dom Pedro II, no terceiro reinado, quem vai governar o Brasil de fato vai ser um estrangeiro, que é o Conde Deu, e não a princesa Isabel, que é uma brasileira. Também tinha o machismo, a gente não pode deixar de falar do machismo, e também acontecia uma coisa muito interessante. A princesa Isabel, por ser extremamente católica, ao receber uma homenagem do Vaticano, ela jurou lealdade ao Papa. Então isso, para muitos agricultores e principalmente para algumas pessoas do Senado, alguns senadores, isso foi uma afronta. Como a nossa futura rainha, a pessoa ali que vai personificar o terceiro reinado no Brasil, submissão de tal nível a um líder de outro país, no caso o Vaticano. Então isso foram desculpas que foram utilizadas também, principalmente para os cafeicultores no momento da proclamação da República, de abandonarem a monarquia, irem para o lado da República achando que eles poderiam fazer mais dinheiro, ter ali um respaldo econômico melhor. Não foi por contas ideológicas que os cafeicultores foram para a República, foram por questões monetárias. Tanto que a gente vê que o primeiro momento ali da República, a República Velha, é o famoso café com leite, aonde os agricultores de Minas e São Paulo se revezavam na República Brasileira. Uma leitura que eu quero fazer aqui do livro para vocês é sobre o momento da proclamação da República, porque aí eu vou entrar nos agentes responsáveis pela proclamação. A proclamação da República foi um lambe-botas tão grande para os Estados Unidos que no momento da proclamação aconteceu esse fato aqui que eu vou ler para vocês. Na falta de símbolos genuinamente brasileiros que representassem o novo regime, foi preciso improvisar. Cantou-se Marselhesa, o hino nacional da França, e hasteou-se uma bandeira cujo desenho imitava os traços do estandarte dos Estados Unidos da América, substituindo apenas as cores azul e branca das faixas horizontais pelas cores verde e amarelo. Essa bandeira, originalmente usada pelo clube republicano Lopes Trovão, seria mais tarde substituída pela atual, com a expressão ordem e progresso, inspirada nos ideais do apostolado positivista, grupo de seguidores do filósofo francês Auguste Comte, que pregava uma ditadura republicana como solução para o Brasil. Olha a merda, A proclamação da República foi feita principalmente por articulação do Benjamin Constant, que era um professor frustrado do Exército Brasileiro, que conseguiu movimentar os cadetes pelo positivismo. Aqui, como a gente viu, o positivismo ele era uma vertente filosófica europeia que pregava uma ditadura. Não era uma coisa assim legal. Os ideais por trás ali do ordem e progresso que está na nossa bandeira tem um significado muito mais pesado do que o que a gente pensa de fato. Só que tem uma coisinha que o brasileiro é sempre... Como é que eu posso dizer? É sempre atrasado na história, Pra vocês terem ideia, o positivismo, como esse ideal, essa ideia filosófica chegou atrasada no Brasil e acabou fazendo uma coisa impensável na história do nosso país. Na segunda metade do século XIX, o positivismo já estava em decadência na Europa, tanto como religião, tanto como sistema filosófico. No Brasil, no entanto, chegaria ao apogeu nessa época e seria o germe da grande transformação ocorrida em 1889, como demonstra o lema Ordem e Progresso, inserido na bandeira nacional. Para termos uma república estável, feliz e próspera, é necessário que o governo seja ditatorial e não parlamentar. Defendeu em discurso no dia 14 de dezembro de 1889, um mês após a proclamação da República, o ministro da Agricultura do novo governo provisório, o gaúcho Demétrio Nunes Ribeiro, fiel seguidor do ideário de Auguste Comte. Então aqui a gente vê que estavam querendo tirar a monarquia para colocar um sistema realmente civil, um sistema realmente de divisão de poderes pela sociedade através das urnas. Eles queriam tirar a monarquia, queriam tirar um sistema onde existia um líder, que era um monarca, para colocar uma ditadura e mascará-la de república. Então o Brasil já está dando errado aí desde muito tempo. E esse negócio é tão sério da República que eu vou ler aqui outro trecho para vocês botarem aquele meme, do cachorro. Enfim, a hipocrisia. Uma das coisas que é nítida e que é estudada em todos os locais é que a monarquia, principalmente Dom Pedro II, ele era muito a favor da liberdade de expressão. Tanto que, durante o seu reinado, o que mais tinham
eram jornais republicanos, eram sátiras ao próprio imperador, e ele não, a não ser que fosse algo muito forte, como uma revolução ou então uma revolta, ele permitia que essas sátiras e esses jornais republicanos ocorressem, porque ele defendia a liberdade de expressão. Porém, quando a República foi proclamada, que o governo provisório ali chegou, fez o seguinte: um decreto de 23 de dezembro de 1889, portanto, 5 semanas após a troca de regime, ameaçava jornalistas de oposição com abre aspas, as penas dos artigos de guerra, encarbuzamento inclusive, fecha aspas. A expressão arcabuzamento significa execução por arcabuz, uma arma típica do século XIX, ou seja, fuzilamento. Em março de 1890, um novo decreto previa punições a todas as pessoas acusadas de pôr em circulação pela imprensa, pelo telégrafo ou por qualquer outro meio, abre aspas, falsas notícias e boatos alarmantes dentro ou fora do país, que se referissem à indisciplina do exército, à instabilidade das instituições ou à ordem pública, fecha aspas. Na prática, era uma censura à imprensa, onde essas notícias e rumores frequentemente apareciam. A verdade é que a proclamação da República não foi tiramos um imperador velho, impedimos de uma mulher, submissa ao Vaticano, entrar no terceiro reinado e agora somos um governo, uma república de pensadores, seguidores de uma filosofia decaída da Europa. Não, a República, principalmente esse governo provisório e a primeira eleição indireta, foi um desastre completo. Deodoro da Fonseca, assim que ele foi eleito de forma indireta como primeiro presidente, ele renunciou meses após, dando o espaço para o seu vice, que foi eleito o Floriano Peixoto, Marechal de Ferro. Pela Constituição, Floriano Peixoto era obrigado a convocar eleições para uma nova eleição, porque o Deodoro ele pediu renúncia antes de 2 anos, mas o Floriano, por ser um ditador, ele falou, usou a desculpa, não, esse artigo só funciona para presidentes eleitos pela urna. Deodoro da Fonseca foi eleito de forma indireta, então eu vou ficar até o final do meu mandato. Para quem conhece a história do Brasil, Floriano Peixoto a gente não precisa dizer quem foi de fato, o Marechal de Ferro. A República Brasileira fez uma dívida enorme, da dívida já grande que o Brasil tinha. O Rui Barbosa foi o ministro da Agricultura e ele fez uma política monetária totalmente desastrosa. Ele fez o primeiro esquema de pirâmide do mundo. Se vocês depois quiserem pesquisar, vocês podem procurar sobre como foi o ministério do Rui Barbosa, como foi essa política monetária dele, onde ele permitia a criação de títulos bancários sem a necessidade de uma empresa ou um banco estar por trás. As pessoas podiam simplesmente anunciar no jornal que tinha um título e sair vendendo ele. A proclamação da República quebrou as nossas Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras, depois disso, demoraram décadas para poder se reestruturar e limpar um pouco esses ideais positivistas que foram tão danosos à hierarquia e à ordem dentro dos quartéis. E o Benjamin Constant, que foi o grande responsável pela articulação do positivismo dentro das tropas brasileiras, é interessante falar um pouquinho aqui sobre ele antes de eu terminar esse vídeo. O Benjamin Constant, ele não é de família nobre, ele é um filho bastardo, só que ele era extremamente inteligente, considerado até um dos homens mais inteligentes do Império na época em que ele viveu. O Benjamin Constant ele foi professor e depois foi militar. Só que tem um problema. O Benjamin Constant ele era frustrado. O Benjamin Constant ele sempre passava em primeiro colocado nos concursos de provas para virar professor titular. Só que nas entrevistas ele sempre era deixado de lado e uma pessoa com uma peixada atrás, uma pessoa que tinha um QI, quem indicasse, ou uma pessoa com apadrinhamento, era indicado ao lugar dele, que sempre era colocado em primeiro. Benjamin Constant foi criando um ranço e um ódio muito grande pela monarquia, porque a monarquia ela tinha vários problemas. As eleições eram fraudulentas, esse sistema de apadrinhamento era fraudulento, porque não interessava a nota que você tirava nas provas dos concursos. Se outra pessoa tivesse um padrinho mais forte do que o seu, essa pessoa ficaria com a vaga. Então, quando ele teve contato com os positivistas, com o ideal positivista, ele pensou que ele seria o momento. E ele conseguiu, depois de muita labuta, entrar na Escola Militar da Praia Vermelha, que era onde se formavam os cadetes do Exército. Na sua entrevista, ele falou que era positivista.
o que deixou alguns entrevistadores meio receosos de contratá-lo, mas o próprio Dom Pedro II falou não, ele é brasileiro, ele está no exército brasileiro, ele vai ensinar os militares, os cadetes. Esse positivismo vai passar e ele tem essa liberdade de expressão. Esse foi um dos erros do Dom Pedro II. Ele permitiu que a pessoa que iria espalhar o ideal positivista no corpo de cadetes entrasse de fato. E o Benjamin Constant ele tem um final peculiar. Depois da proclamação da República no governo provisório, ele teve muito atrito com Deodoro da Fonseca e os outros ministros, porque o que estava acontecendo era a mesma coisa que estava acontecendo antes da monarquia. Não mudou nada, porque as pessoas que comandavam não saíram do lugar, né? Os senadores continuaram os mesmos, a elite monetária viu que a República podia ser uma questão de melhor juros para eles foram para a República. E aqui, né, ele fala, um dia numa reunião ministerial ele teve quase um confronto físico com Deodoro da Fonseca, e aí acabou acontecendo isso aqui. O duelo foi evitado pela intervenção dos demais ministros. Porém, Deodoro e Benjamin passaram mais de um mês sem se falar. Benjamin morreu 4 meses mais tarde, no dia 22 de janeiro de 1891, magoado com os rumos da República que ajudará a fundar. Boatos, nunca comprovados, afirmam que nas últimas semanas de vida teria perdido a sanidade mental. Então imagina o que é para uma pessoa extremamente inteligente como Benjamin Constant ver o que ele fez não ter alterado o status quo. Porque uma revolução, de fato, você tira as pessoas que estão no poder e que operam a máquina pública. E isso não aconteceu. Benjamin Constant é a figura mais louca dessa história. E para finalizar aqui, né, vou fazer só a leitura de um parágrafo aqui do livro mais ao final, para vocês derem ideia de que a República Brasileira, desde sua proclamação, ela não foi feita de forma competente como o resto das coisas no Brasil. A gente precisa entender muito a nossa história para a gente não cometer os erros. No fundo, o novo sistema era muito semelhante ao dos velhos tempos da monarquia. Em vez de um imperador vitalício, governava o país um presidente da República eleito ou reeleito a cada 4 anos, mas a diferença era apenas nominal e a de aparência. Os agentes mudavam de nome, mas os papéis permaneciam os mesmos. No lugar da antiga aristocracia escravagista, do açúcar e do café, ficaram os grandes fazendeiros do oeste paulista e de Minas Gerais, onde antes haviam barões e viscondes, entravam os caciques políticos locais, muito deles, curiosamente, antigos coronéis da Guarda Nacional, dando origem à expressão coronelismo. Eu super recomendo aqui a leitura de 1889, é um livro para quem tem pouco conhecimento sobre a história do Brasil. É um livro aqui que vai realmente fazer você entender muito melhor quem nós fomos como nação e o que vem acontecendo para chegar até onde nós chegamos. Como eu também recomendo o estudo de história, porque quanto mais um cidadão conhece a história do seu país, menos erros ele comete dentro das urnas. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui e até a próxima semana. Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo.